Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Gustavo. Esse é um vídeo da disciplina de Resistência dos Materiais 1 do curso de Engenharia Civil, né, do IFMS campus aqui da UANA, né? Então, para quem não viu o vídeo anterior, volta lá, vê o vídeo, né, da apresentação da disciplina, onde eu apresento o cronograma de postagem, o plano de ensino. Esse vídeo a gente já vai iniciar o conteúdo da primeira quinzena, né? Então, para quem não entendeu o que são as quinzenas, volta lá na apresentação da disciplina, dá uma olhada lá, tá? Bom, então a gente já inicia o conteúdo, no próximo vídeo a gente vai para exemplos, né? Bom, então, a disciplina de resistência de materiais 1, né, a gente vai analisar esforços solicitantes e os efeitos desses esforços solicitantes na estrutura, né? Então, os esforços solicitantes, né, eles podem ser esforços normais, né? Então, os esforços normais, eles acontecem na direção do elemento, né? Então, você pegar uma caneta aí, uma régua, enfim, ele vai ser um esforço ou de compressão, que vai comprimir o elemento, ou vai ser um esforço de tração, que vai tracionar o elemento, né? Então, conforme as setas aí. Eu posso ter um esforço solicitante de cortante, né? Então, é um esforço que vai cortar o elemento, que vai acontecer de forma ortogonal ao elemento, né? Transversal ao elemento. Eu posso ter um esforço de momento fletor, né? Que ele vai é o braço vezes a força, né? Esse é o momento fletor. E eu posso ter um momento torsor, que ele vai girar, né? Que ele vai torcer o elemento. Então, esses são os esforços solicitantes. E a disciplina de resistência dos materiais 1, ela procura entender quais são as consequências desses esforços solicitantes, né? Quais são os efeitos que esses esforços solicitantes provocam na estrutura. Então, a gente tem algumas hipóteses, né, relativas aos materiais estudados. Então, tem algumas questões que a gente está considerando, tá? Hipóteses. Então, a gente está considerando que todo o material que a gente está estudando na disciplina, ele tem característica homogênea, ou seja, tem a mesma composição em todos os pontos do corpo, né? Ele é homogêneo. Ele é perfeitamente elástico, então não tem deformação residual, né? Então, se eu pegar uma borracha, por exemplo, e apertar ela, ela volta na posição inicial. Esse é um comportamento elástico. Ele não fica uma deformação residual, né? Ele não fica torto, né? Vamos dizer. Ele é um material isótropo, ou seja, ele tem as mesmas propriedades em qualquer direção. Então, isso são hipóteses, né? Para a disciplina de resistência dos materiais 1. Nem todos os materiais têm essas características, né? A gente vai considerar ainda que a tensão ela vai ser uniformemente distribuída ao longo da seção. Então, por exemplo, quando eu tenho uma aplicação de uma força aqui, a tensão ela não se distribui de forma linear, né? Ela não se distribui de forma uniforme. A gente está considerando que essa tensão ela ocorre de forma uniforme. As deformações das barras, a gente vai considerar que são pequenas deformações, né? Então, todas as deformações são muito pequenas. As seções planas, após as deformações, elas vão permanecer planas. Então, se uma viga, né, tem uma seção plana, após ela se deformar, ela continua plana. Para barras comprimidas, a análise vai ser idêntica às barras tracionadas, né? Então, o que vai importar para a gente é a tensão, né? Bom, aí a gente vai para alguns exemplos. Como eu falei, são hipóteses que a gente está considerando que eu apresentei aqui. Então, o aço, por exemplo, é um material homogêneo e isótropo, né? O solo é um material homogêneo e anisótropo, né? Então, a gente está considerando um material homogêneo e isótropo. É isso que a gente colocou na hipótese, né? O concreto armado, ele já é um material heterogêneo, né? E anisótropo, né? Então, cada região que eu pegar do concreto armado, ele pode apresentar características diferentes e, quando solicitado, ele pode apresentar respostas físicas, mecânicas, né? Também diferentes. Então, dependendo da direção da compressão, por exemplo, eu posso ter comportamentos diferentes. A compressão e a tração, por exemplo, é diferente, né, o comportamento do concreto armado.
A madeira é um material homogêneo e anisótropo, né? Então são exemplos só, né? Bom, então vamos iniciar já o primeiro conteúdo, né, que é o conceito de tensão normal, né? Então qual que é o conceito de tensão normal? Então um elemento, quando ele está submetido a uma força normal de tração, nesse caso aqui, né, ele está sendo tracionada as duas extremidades do elemento, né? Bom, então essa barra está sendo tracionada, a gente está considerando que esse F aqui, ó, ele está centrado, tá? Ele está bem no centro geométrico do elemento. Se ele tivesse em uma das extremidades, ele também ia tender a gerar uma tensão de flexão no elemento. Não é isso que a gente está considerando. Ele está bem no centro do elemento aqui, tá? Bom, a gente sempre vai considerar que o sistema ele está em equilíbrio, né? Então, todas as nossas estruturas elas estão paradas. É diferente lá da engenharia mecânica, que eu tenho elementos em movimento, né? Aqui todas as nossas estruturas estão paradas. A gente procura deixar tudo parado, né? Tudo estático, tudo em equilíbrio. Então, todas as nossas estruturas elas estão paradas. Então, esse F aqui ele tem o mesmo valor que esse F aqui, tá? Bom, então a gente pegou esse primeiro elemento aqui e a gente partiu ele no meio. A gente fez um corte aqui no meio. Então, esse elemento ele passou a ser dividido, né? Eu tenho uma força F sendo aplicada do lado esquerdo e eu tenho uma força normal aqui, ó, no meio do elemento para o lado direito, né? Bom, essa força normal que surge aqui, ela tem que ser igual a F, porque esse sistema está em equilíbrio, né? Bom, essa normal, então, ela vai ser igual a uma força resultante, que vai ser igual à somatória, né? A minha seção transversal aqui, ó, então, o que está em cinza aqui é o mesmo que está em cinza aqui, né? Dentro da minha seção transversal, eu peguei um diferencial de área aqui, ó. Esse diferencial de área, nesse diferencial de área, eu tenho uma tensão sendo aplicada, né? Então, a minha força resultante, ela vai ficar igual a uma somatória de 0 até A, de 0 até a área total, da tensão vezes o diferencial de área que eu peguei. Então, o diferencial de área em vermelho vezes a tensão que está sendo aplicada nesse diferencial de área, tá? E aqui eu tenho uma distribuição uniforme da minha tensão em toda a seção transversal. Bom, a gente admitiu lá nas hipóteses, né, que a distribuição ela seria uniforme. Então, a tensão ela é constante. Bom, se a tensão ela é constante, ela pode sair da minha integral, né? Então, a minha força resultante, que ela é igual ao normal, ela vai ser uma tensão vezes a integral de 0 a A de dA. Bom, a integral disso aqui vai dar a própria área, né? Então, eu tenho que a força resultante ela vai ser igual a tensão vezes a área, né? Bom, fazendo o equilíbrio, então, dessa parte 1 do elemento que a gente dividiu, a gente chegou que a normal ela é igual a tensão vezes a área. A força resultante, no slide anterior, né, eu falei que era igual ao normal. Então, chegamos na nossa primeira equação, né? Só isolei aqui a tensão, passei o A dividindo, né? A gente chega na primeira equação aqui, que a tensão ela vai ser a normal, a força normal, dividido pela área da seção transversal. Considerando, então, que a tensão ela é constante em toda a seção transversal. Beleza? Guarda essa equação aí, anota no cantinho, faz um asterisco amarelo, que a gente vai usar bastante essa equação aqui. Bom, aí a gente vai para o conceito de deformação longitudinal, né? Então a gente tem duas situações, né? dois tipos de materiais diferentes. A gente tem um material chamado dúctil, né? Então o material dúctil, a ruptura desse material ocorre com grande deformação. Então antes do material se romper, ele deforma bastante, né? Então experimenta aí pegar um canudinho de plástico e tracionar ele, né? Quando você tracionar o canudinho de plástico, você vai perceber que ele vai deformar bastante, né? E aí só depois que ele rompe. Então isso é um exemplo de um material dúctil. Isso também acontece com o aço estrutural, né? Então antes dele romper, ele se deforma bastante, né? Só depois que ele rompe. Bom, e aí eu tenho os materiais frágeis também, né? A ruptura acontece com pequenas deformações. Então, por exemplo, o vidro. Se eu deformar um pouquinho o vidro, se eu entortar um pouquinho o vidro, ele já rompe, né? Ele não deforma muito antes de romper.
Então esse é um exemplo de material frágil, né? Bom, então continuando a fala sobre deformação longitudinal, né? Eu tenho um exemplo aqui de um elemento, né? Ele tinha um comprimento L. Esse material, esse elemento, quando ele foi tracionado aqui, né? Ele apresentou uma deformação. Então, quando foi aplicada uma força Fi, apareceu uma deformação aqui, ΔLi. Bom, se esse elemento ele tiver comprimento 2L, ele vai apresentar uma deformação de 2 vezes o ΔLi. Então, a gente está dizendo que a deformação aqui, né, ó, o que ele está deformando, é proporcional ao comprimento do elemento. Então, quanto maior o comprimento do elemento, maior vai ser essa deformação, né? Bom, então a gente consegue estabelecer uma relação aqui, ó. Se eu tenho ΔLi, é porque eu estou no meu comprimento L. Se eu tenho 2 vezes ΔLi, é porque eu estou no comprimento 2L. Então, estou dizendo que essa deformação ela vai ser proporcional ao comprimento do elemento. Quanto maior o elemento, maior vai ser esse acréscimo, maior vai ser essa diferença, esse aumento, né, que a gente está chamando de ΔLi. Então aqui a gente chega na equação da deformação, né? Então a deformação ela vai ser o ΔLi, vai ser o acréscimo, né, o quanto ele aumentou, dividido pelo comprimento inicial. Bom, a partir da deformação e a partir da equação da tensão que a gente acabou de encontrar no slide anterior, ou no anterior ainda, né, a gente chegou que a tensão ela é força sobre área, né, que a gente está chamando de normal sobre S, S entenda como área, tá? E a gente tem a equação da deformação, né? Então a deformação vai ser um ΔL, que vai ser o acréscimo, né, de comprimento pelo comprimento inicial. Então a gente chegou na equação aqui de deformação, né? E aí, para cada material eu vou ter uma característica de curva que a gente chama de tensão-deformação, gráfico tensão-deformação, curva tensão-deformação. Então, para cada material a gente tem uma característica de curva diferente, né? Aqui eu apresento um exemplo, né, de curva tensão-deformação que se apresenta de forma linear, né? Então, um exemplo bem genérico aqui, só para a gente entender essa questão da relação tensão-deformação, né? Eu começo com uma força aplicada de zero. Se essa força é zero, a tensão é zero, o comprimento inicial vai ser o próprio L0, o ΔL, como eu não tenho aumento do comprimento do elemento, ele vai ser zero, e a deformação aqui, como eu não tenho o ΔL, a deformação vai ser zero. À medida que eu vou aumentando essa força, né, eu começo a ter valor de tensão, o meu L, o comprimento do meu elemento, ele passa a ser um pouquinho maior, né? Eu começo a ter um ΔL e aí eu tenho uma deformação. Então, se a gente traçar nessa relação tensão-deformação, eu teria um gráfico desse tipo aqui, né? Esse seria o comportamento de um material que apresenta curva tensão-deformação linear. Bom, a gente falou que iria trabalhar, está lá nas hipóteses de cálculo, hein? Que a gente ia trabalhar considerando só a parte elástica, né? Então, todos os materiais teriam um comportamento elástico. Então, o meu gráfico tensão-deformação, a gente só vai pegar a parte linear. Talvez nos próximos slides isso vai ficar mais claro, tá? Essa questão desse comportamento linear, né? Então, a gente só vai pegar a parte reta do gráfico, né? Vamos dizer assim. Bom, pegando essa parte reta do gráfico aqui, ó, se a gente aplicar a tangente de alfa aqui, se a gente traçar uma reta aqui, ó, e pegar esse ângulo aqui, a gente chamou esse ângulo de alfa, né? Bom, se a gente aplicar tangente de alfa, então vou pegar cateto oposto e cateto adjacente aqui, né? A tangente de alfa vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto pelo cateto adjacente vai ser a própria a diferença aqui da tensão, a diferença da tensão dividido pela cateto adjacente aqui, a diferença da deformação, né?
Então a gente pegaria aqui, ó, esse valor aqui de deformação, esse valor aqui, né? E esse valor aqui. E aí pegaria as diferenças aqui de tensão, né? Então pegaria esse valor aqui, que daria, sei lá, 1.1 e aqui 0,6, né? Aplicaria tangente aqui, a gente encontraria o módulo de deformação transversal, né? Ou número de elasticidade longitudinal. Então essa aqui é uma outra equação bastante importante para a gente, né? Então o módulo de deformação ou elasticidade longitudinal é uma relação, né, entre tensão e deformação. Então a gente vai pegar sempre a parte reta do gráfico, né, a parte linear, e aplicar tangente alfa, né, para encontrar o módulo de deformação. O módulo de deformação ele é fixo, né, é um valor constante para cada material. Então se você fizer uma busca no Google aí, procurar módulo de deformação do concreto, módulo de deformação do aço, módulo de deformação da madeira, a gente vai encontrar alguns valores na literatura já, né? Então, o gráfico tensão-deformação, a gente tem alguns gráficos característicos para cada tipo de material, né? Então, aço classe A, aço classe B, vou apresentar alguns aqui daqui a pouco. Bom, então aqui, ó, isso que a gente acabou de mostrar é a chamada lei de Hooke, né? Bem importante na disciplina de resistência dos materiais 1, né? Então, o módulo de deformação é essa relação tensão-deformação, né? Aqui eu isolei a tensão, então eu passei o E aqui, que é a deformação, multiplicando aqui, né? Então ficou o módulo vezes a deformação. Então chegamos numa outra equação bem importante, guarda ela, faz o asterisco aí, que a gente vai usar bastante. Então aqui, por exemplo, ó, no exemplo do aço classe A, né? Eu tenho o trecho linear aqui, ó. Esse trecho linear é de onde a gente vai extrair informações para cálculo do módulo de deformação, tá? Aqui eu já tenho um patamar de escoamento, então aqui eu vou escoar o material, né? Nesse trechinho horizontal aqui. Então, lá na disciplina de materiais de construção 2, né? A gente vai falar sobre esse processo aqui, né? Que é um processo mecânico para transformar o aço CA50 para CA60, por exemplo. Mas isso é outra história, né? Bom, então eu tenho um aumento da deformação aqui, depois eu tenho um ganho de tensão ainda, e aí depois que esse material rompe. Então aqui nesse ponto 3 aqui, é que o meu material ele vai atingir o limite de escoamento dele, né? O limite de escoamento não, né? O limite de tensão, né? Então é onde ele vai atingir o ponto máximo de tensão e aí sim ele rompe, né? Ele para de admitir tensão e rompe. Bom, do ponto 2 para o ponto 3, essa estrutura está me avisando que ela vai romper, né? Ela está dando sinais, ela está aumentando de comprimento. Então, se a gente for falar de estruturas de concreto armado, por exemplo, o concreto armado ele vai estar aparecendo fissuras, né? Ele vai estar me avisando, ó, tô chegando no meu limite, tô rompendo, vou romper, né? Então a gente trabalha sempre até o ponto 2, né? Então a gente não quer que essa estrutura ela entre num patamar de escoamento aqui, né? A gente quer se manter no estado elástico, onde a estrutura, quando solicitada, ela cede um pouquinho, essa estrutura deixou de ser solicitada, ela retorna na posição inicial, né? Mas ela não pode escoar, né? Ela não pode começar a abrir fissura. Começou a abrir fissura, a gente atingiu o estado limite de utilização, né? Eu não posso mais utilizar essa estrutura. Então a gente vai trabalhar para dimensionamento, lá em concreto armado, por exemplo, até o ponto 2, o estado elástico. Por isso que lá nas hipóteses de cálculo, a gente afirmou, né, que a gente só trabalharia no estado elástico, tá? Bom, então aqui eu tenho outros gráficos de tensão e deformação. Aqui, por exemplo, eu tenho um patamar de escoamento longo, né? Ó. Enfim. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui fica mais clara essa parte elástica aqui, né? Ó, a zona elástica, onde o material ele escoa e depois volta, né? Aqui eu já tenho uma parte plástica. Então vamos supor, aqui, ó, eu descarreguei o material. Então eu vou carregando o material, ele deforma, chegou nesse ponto aqui, ó. Se eu retiro o carregamento, ele vai voltar
Não sei, talvez alguma coisa parecida com isso. Ó. Então, eu vou ter aqui ó, uma deformação que a gente chama de deformação residual, né? Então ele volta, mas ele não volta tudo, né? O material ele deforma e quando eu retiro o carregamento, ele apresenta uma deformação residual. Então a gente não vai trabalhar com isso, tá? A gente vai se concentrar, né, trabalhar só nessa zona elástica, né? Bom, então, falando do alongamento devido à força normal, a gente chegou em 3 equações, né? Essa que relaciona a tensão com uma força normal e a área, a deformação, né, que eu relaciono um alongamento aqui pelo comprimento inicial, e a tensão junto com a deformação e o módulo, né, que a gente chamou de lei de Hooke. Né? Bom, então com essas 3 equações aqui, a gente consegue relacioná-las, né, a gente consegue relacionar essas 3 equações anteriores, né, e chegar nessa equação aqui, que vai relacionar aqui um ΔL, que vai ser um alongamento da estrutura, que vai variar, né, de acordo com o comprimento desse elemento, a força normal que está sendo aplicada nele, a área da seção transversal e que material que é esse, né? Que vai depender, que o E, né, que é o módulo de deformação, vai variar de acordo com o tipo de material, né? Então é uma madeira, é um concreto, é um aço, que material que é esse? Então dependendo do material, esse E aqui ele admite um valor, né? Bom, se a gente quiser fazer uma análise comparando com o sistema massa-mola, por exemplo, eu posso pegar o E, o A e o L, né, que são características do material e as características geométricas da estrutura aqui, ó, isso aqui vai me dar a rigidez da estrutura. Né? Esse ΔL vai ser o próprio alongamento, isso tudo vai ser igual a normal, né, a força normal, a força externa. Né? Bom, fazendo uma comparação, né, com o sistema massa-mola, esse sistema massa-mola aqui bem clássico, né, da disciplina de física, né, eu tenho aqui a rigidez da mola, que vai ser a rigidez da minha estrutura aqui, vezes o x, que é a própria deformação, né, então kx vezes f, né, isso aqui é bem tradicional da unidade curricular de física lá do ensino médio, né, então a gente consegue fazer um paralelo com esse conceito aqui, e chegar que a rigidez da estrutura vezes essa deformação que essa estrutura vai chegar é igual a uma força normal, uma força externa que esse elemento vai sofrer. Bom, então o conceito de força normal que eu gostaria de chegar no vídeo de hoje é esse, né? Aí só um aviso no final do vídeo, né? Essa é uma unidade curricular que vai depender de bastante estudo mesmo, né? Então sentar a bunda na cadeira aí, como a gente fala, né? E estudar vai ser essencial, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, mas assim, vocês vão precisar estudar bastante em casa, tá joia? Então qualquer dúvida a gente vai tirando no grupo do WhatsApp. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vídeo.